O poder me enviou. Palestra completa realizada em 16 de fevereiro de 1968. Tenho dito ao longo dos anos que Deus me enviou. Eu te digo, um dia você saberá disso. Enquanto isso, deixe-me explicar esta noite o que vim fazer e quem responde. Nas palavras de Browning, ele disse: a verdade está dentro de nós, não surge de coisas externas, não importa em que você acredite. Existe um centro mais íntimo em todos nós, onde a verdade habita em plenitude, e conhecer consiste antes em abrir um caminho por onde o esplendor aprisionado pode escapar, do que em efetuar a entrada para uma luz que deveria estar fora. Paracelso. Então, se a verdade estiver dentro de nós e eu estiver falando a verdade, você saberá disso. Todos que receberem e acreditarem saberão disso. Quem não o receber não saberá agora, mas eventualmente saberá. Então, nas palavras de João, e João no capítulo 17, e ele está falando com seu. Jesus está falando com seu Pai. Nestas palavras ele disse: eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles creram que tu me enviaste. Versículo 8. Você lerá isso no capítulo 17 de João. Agora, o que eu lhe disse é isto, e estive na presença do Senhor ressuscitado. Ele usava a forma humana divina de amor infinito. Ele me abraçou e me incorporou em seu corpo. Tornei-me um só corpo, uma só forma com o Senhor ressuscitado, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Efésios 4 versículo 4. Mas aquele que me enviou, embora sendo o mesmo Senhor, pois só há um Senhor, não vestiu a forma do amor, ele usava a forma de poder, onipotência. Então, depois que ele me abraçou e me incorporou ao seu corpo de amor, fiquei na presença da onipotência. Homem, pois Deus é homem e todos os seus atributos são personificados, é necessário que o homem seja o agente de todos os atributos de Deus. Então fiquei na presença de um poder infinito, que é poder, e foi ele quem me disse: hora de agir, e me despachou. Então fui enviado a este mundo para contar a história de Deus como poder infinito, não como amor. Refiro-me ao amor, mas se eu não fosse primeiro incorporado ao corpo do amor, seria a coisa mais horrível do mundo possuir tal poder não restringido pelo amor. A pessoa é primeiro incorporada ao corpo de amor antes de ser despachada pelo mesmo Deus vestindo o corpo de poder. Então, aqui, fui enviado para contar ao mundo sobre o poder infinito de Deus, e digo a vocês, esse poder é a nossa maravilhosa imaginação humana. Está além do sonho mais louco do homem, que brinca com potências nucleares. Ah, sim, eu poderia destruir a cidade de Nova York, mas isso é poder? Suponha que você tivesse um poder onde pudesse tomar a cidade de Nova York sem destruir um tijolo, uma criança na cidade. Suponha que você se depare com uma cena animada, não assim, porque vocês estão todos atentos, vocês estão animados, mas estão atentos, mais uma cena animada. Imaginemos agora, digamos, a Grand Central Station na cidade de Nova York na hora do rush. É um pandemônio absoluto. Ou o mercado de ações quando está em alta ou em baixa e há uma troca de, digamos, 13 milhões de ações no decorrer de um dia. Ver aquela cena é a coisa mais fantástica. Eu vi quando havia apenas 8 milhões de ações na bolsa, mas pensei que estava em confusão. Todo mundo está louco por $1, e eles estão observando este estado e estão se movendo para frente e para trás, é algo peculiar, e exatamente como as abelhas. Agora, suponha que você se deparasse com aquela cena animada como ela é e, ao olhar para ela, soubesse que se interrompesse uma atividade dentro de você, tudo ficaria parado. E você fez e todo mundo ficou congelado. Agora, se você liberar, eles continuam com sua intenção. Não importa quanto tempo você segure, 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, eles continuarão com suas intenções. Mas suponha que, ao interromper a atividade dentro de você, você mude a intenção deles. Imagine, você muda a intenção deles e depois a libera.
Com a motivação alterada, eles se movem sob compulsão para cumprir o que agora pensam ter iniciado. Eles acham que suas ideias são agora completamente originais e que foram elas que as iniciaram. Coloque isso agora em uma vasta imagem de um exército, dezenas de milhões, buscando a destruição de você, o centro do seu país e do seu país. E se você pudesse interromper a atividade quando ela está prestes a atingir e, tendo-a parado, você mudasse sua intenção, você poderia fazer com que todos eles, como os lemingues, corressem em direção ao oceano além de suas profundezas e os fizesse respirar nas profundezas e os afogasse todos. Isso é o que você poderia fazer. Mas você não fará isso com esse poder, porque ninguém é enviado para fazer isso até que seja primeiro incorporado ao corpo do amor. E é apenas Deus desempenhando todos os papéis. Mas esse é o poder. Experimentei esse poder em intervalos desde que ele me enviou ao mundo. Apenas nos intervalos eu experimentei isso. Interrompendo a atividade que parece tão independente de mim para descobrir que na verdade não é independente de mim de forma alguma. As formas existem, mas não a vida delas. Que a vida delas está em mim, e eu estou ativando meu mundo. E assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Agora, eis como aquele que é enviado ao mundo chama os seus discípulos. Ninguém vem a mim, a menos que meu Pai o chame, mas ninguém. Então começarei na superfície do meu ser e ensinarei sobre o poder infinito da sua maravilhosa imaginação humana. Até que ponto você acredita? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22 versículo 14, porque muitos dirão, eu creio, e falarão da boca para fora. Portanto, não escuto o que me dizem superficialmente. Eu acredito, dirão. Eu não sou o juiz. Ele não enviou seu Filho ao mundo para julgar ninguém. Ele não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo tenha vida eterna, e seja salvo por meio dele. João 3 versículo 17. Ninguém que nele crê é condenado, e quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho de Deus. Bem, o nome significa natureza. A natureza deste Filho do qual falo agora é poder, pois Jesus Cristo nas Escrituras é definido como o poder e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1 versículo 24. Então, quando você está na presença do poder e é enviado, você é enviado pelo poder de Deus, e o poder de Deus é Jesus Cristo. Ele então é o Pai e espera que o talento que lhe foi dado seja investido com sabedoria, para que quando você voltar com o investimento dobrado, ele possa dizer: Muito bem, meu servo fiel. Entre na alegria do Senhor. Pois você saiu independentemente do que os outros diriam e contou isso exatamente como lhe foi dito, exatamente como você o vivenciou. Agora, deixe-me mostrar como eles são selecionados. Nas profundezas da alma eles são selecionados. Há uma semana, na noite de sexta-feira, esta senhora levou para a cama esta mensagem que ouviu nesta plataforma e disse: Eu me encontrei em um lugar muito, muito distante. Era tão remoto no lugar e no tempo que não entendi nada do que vi ou ouvi. De repente a confusão cessou, e estou numa sala imensa, com fachada de vidro e pilares de mármore. E está praticamente vazia, só a cadeira onde estou sentado. Então sinto que estou esperando alguém. Quem eu não conheço, mas tenho a sensação de que estou esperando alguém. Então uma carruagem chega. É sem dúvida automotor. É uma carruagem de uma época diferente, mas não é um veículo puxado por cavalos, é uma carruagem de uma época diferente, mas sem dúvida autopropulsada. A porta se abre e sai um homem que personifica o poder. Ele é a personificação e personificação do poder e da autoridade. Ele é um homem alto, com cabelos grisalhos e encaracolados. Ele está vestindo uma capa de invernos e carregando uma pequena bolsa. Ele se move rapidamente para a sala onde estou e se aproxima.
Não há saudação e ele começa a falar, só isso. E aqui está a personificação do poder falando e ele está falando apenas sobre poder, aqui está uma lição de poder, e, Neville, ele é você. Estou olhando para você e de repente sei que ele é Deus. Estou dizendo para mim mesmo. Ele é Deus e ele é Neville. Ele continua falando sobre poder, poder absoluto, poder não adulterado. Estou dizendo a mim mesmo. Ele é Deus e é Neville. E então ele chega ao fim do que está dizendo. Não há nenhum reconhecimento da minha presença. E quando termina de falar, ele se vira, volta, sai, como se tivesse combinado, a carruagem aparece. Ele entra na carruagem e assim que entra na carruagem eles desaparecem repentinamente. Fiquei perplexo. Acordei, estou simplesmente completamente perplexo, pasmo. Eu fui ao banheiro. Voltei para minha cama dizendo preciso contar isso para Neville. Voltei para a cama e sonhei novamente o sonho. Mas desta vez é como se eu estivesse me lembrando do sonho e fazendo todos os preparativos para contá-lo a você. Então eu começo. E quando começo a contar para vocês, encontro uma bilheteria. Vou em direção à bilheteria e minha amiga Marge Broome está lá. Assim que a conheci, algo me atingiu na testa, entre os olhos e logo acima do olho, e foi doloroso, uma dor aguda. Eu vi, parecia uma pedra, então peguei. Tinha cerca de 7 ou 18 centímetros de comprimento e cerca de 3/4 de polegada de espessura. Era um topázio polido com ouro enterrado por toda parte, incrustado em toda a peça. Enquanto mostro a Marge, um homem se aproxima, olha para ele e diz: é valioso. Você poderia cortá-lo em pedaços e ganhar muito dinheiro por isso. Ela disse. Essa ideia comercial me atraiu, então peguei e coloquei na minha bolsa. Depois seguimos em direção à bilheteria. Preciso ir até o Neville para contar esse sonho a ele. De repente, Marge desaparece. Procuro meu carro e o carro desapareceu. Abro minha bolsa e ela está vazia, não há dinheiro e não há topázio. Estou dizendo a mim mesma. O que vou fazer? E então interrompi o pensamento. Ela estava prestes a dizer o que vou usar como dinheiro. Ela prendeu o pensamento. Ela disse: eu irei para dentro e imaginarei que estou com Neville e imediatamente ela estava em minha casa e estava me contando o sonho. Ela chega ao ponto do sonho pouco antes de se lembrar do ensinamento de como imaginar, quando a campainha tocou e então pela porta entrou um grupo de pessoas maravilhosas, alegres e risonhas. Jovens personificados em números. Era hora de eu dar minha caminhada e ela ir embora, e ela saiu tão frustrada porque não me contou no sonho como se lembrava do ensinamento e o aplicou com sucesso. Ao acordar, ela disse: estava pensando em contar a você na segunda-feira. Bem, ela fez. Ela trouxe a carta na noite de segunda-feira, na noite de segunda-feira passada, então quando eu voltasse para casa eu poderia ler aquela carta na noite de segunda-feira. Isso foi tão vívido para ela que ela acordou dizendo: preciso contar a ele. Contarei a Neville na segunda-feira. É assim que alguém é escolhido. No fundo da alma meu pai chama os 12. Meu trabalho não estará completo até que os 12 sejam chamados. Serão 70 e haverá mais, mas só as 12. Alguém que aplica isso em sonho é alguém que realmente viu a verdade do que estou dizendo, que o próprio Deus me enviou e me enviou quando estava vestindo a vestimenta de poder. Então, quando aquele homem entrou e começou a falar sobre o poder, ele próprio incorporou o poder, ele irradiou o poder, e ele era Neville e ainda assim ele era Deus. Então posso dizer isso para você. E você conhece minhas fraquezas como homem. E você dirá: oh, bobo, vamos lá, dê-nos outra coisa, conte-nos outra coisa. E muitos me dirão da boca para fora:
Mas no fundo da alma você não me fala da boca para fora, no fundo da alma ela se desenrola e você sabe quem eu sou. Mas eu te digo, eu não sou o único, e você também é. Chegará o dia em que você também será chamado e também será abraçado no corpo de Deus na forma de amor. Você também será enviado, mas enviado pelo poder. Se eu fosse enviado quando ele usava a vestimenta do amor, eu não lhe diria nada além da vestimenta do amor. Mas eu não fui enviado quando ele estava vestindo a vestimenta do poder. Ele vestiu as vestes de Jesus Cristo, pois Jesus Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Então, tenho contado isso desde que aconteceu. Que maior poder neste mundo do que ser capaz de efetuar a realização do desejo? Ela não tinha amigo, não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha topázio, mas lembrava-se de um poder do qual estou falando. Ela o exerceu e instantaneamente, sem nenhum meio de transporte, lá está ela em minha casa me contando seu sonho. Esse é o uso do poder. Se você tivesse todo o poder conhecido pelo homem, como a energia nuclear ou o poder da riqueza, bem, esse é um enorme poder conhecido pelo homem, mas isso não é nada, é um foguete. Hoje, um homem com 2.000 milhões de dólares não pode comprar respeito. Há quem esta noite desperdice todo o seu futuro porque o estão a jogar a este nível. Eles se acham muito, muito espertos e cometem um pequeno deslize, com todos os milhões que possuem, não conseguem resgatá-los. Eles não podem comprar o respeito das pessoas cuja confiança perderam por causa de um pequeno deslize político. Observe isso acontecer bem diante de seus olhos agora. Mas aqueles que conhecem este poder podem aplicá-lo sem qualquer experiência, sem quaisquer milhares de milhões atrás deles para os colocar no cargo, e simplesmente permanecer no cargo como se fosse verdade. Como seria se fosse verdade? Deixe-me insistir nisso como se fosse verdade, e de uma forma que ninguém saiba que o poder os levará, sem dinheiro, sem um topázio, sem um amigo, sem um carro, ao cargo e eles ocuparão. É disso que estou falando. Foi isso que fui enviado para lhe dizer, falar sobre o poder de Deus, e esse poder de Deus é personificado nas Escrituras como Jesus Cristo. As pessoas fizeram disso um pequeno fetiche e fizeram um pequeno ícone e chamaram isso de Jesus Cristo. Não estou falando daquele pequeno Jesus Cristo, estou falando de um poder que reside no homem. Esse é o poder sobre o qual fui enviado para falar, e este é Jesus Cristo. E quando ele me enviou, ele nunca me deixou, então quem me vê, vê aquele que me enviou. Então, quando ela viu o poder que me enviou, ela me viu. Ela viu quem me enviou e eu sou igual a ele. Ele me enviou ao mundo, e ele e eu somos um. Ele nunca me deixou. Quando eu sair daqui agora, para quem eu vou? Eu volto para aquele que me enviou, e ele e eu somos um, e ambos retornaremos como um, de volta ao corpo de nós mesmos, chamado amor, e lá vamos nós. Bem, esta é a história conforme ali nas Escrituras e como a experimentei de minha própria maneira mística. Então aqui, posso dizer a ela, você foi chamado desde as profundezas, pois você o conheceu. Você provou nas profundezas de sua mente que era fiel à palavra. E Pai, eu lhes dei as palavras que tu me deste e eles as receberam, e eles sabem na verdade que eu vim de ti. Eles acreditaram naqueles que você me enviou. Bem, ela sabe disso agora por experiência real. Ela viu o poder personificado, ela sabia que era Deus, ainda assim, sabia que era Neville. Então ela sabe que não menti para ela, que mantive a fé e contei tudo exatamente como aconteceu comigo. Então ela teve que vivenciar isso nas profundezas de sua alma, ela teve que fazer isso, e saber que era a verdade. Agora, aqui está outra história. Falamos de símbolos no mundo. Tudo é um símbolo, não me importa o que seja. Sua mãe é um símbolo, seu pai é um símbolo, todos símbolos. E esta senhora escreve. O sonho começou e estou num dormitório enorme, grande. Todas as meninas estão presentes. Posso dizer que estive presente, mas, na verdade, noutro sentido não estive,
porque estava prestes a partir. Mas eu tinha meu próprio quarto. Meu próprio espaço, na verdade. E todos estão falando sobre alguém que perdeu um filho. Todos eles tinham um gráfico e eram 12 dias e cada dia tinha uma determinada letra para o dia. A primeira inicial daquele dia foi simplesmente a primeira letra do evento a ser vivenciado naquele dia. Então este era o dia no prontuário dessa pessoa e era um K, e então seu filho foi sequestrado. Ela começou a explicar para mim e para todos os outros, e vejam, ela teve que vivenciar isso hoje porque aqui está o gráfico dela. Ela começou a expulsá-la e a expulsar todos os outros que acreditavam nesse lixo, e começou a explicar. Você não precisa vivenciar essas coisas, você pode revisar o dia inteiro. Quem te disse que você deve se limitar a um gráfico e ter 12 dias por dia com uma carta e que essa primeira letra será a primeira letra da experiência do dia? Isso não faz sentido. Ela começou a explicar a arte da revisão, o poder de imaginar. Então ela disse. Ela disse à mulher. Você não precisa perder seu filho. Você pode recuperar a criança e ela explicou detalhadamente. Então ela disse. Eles todos pareciam tão malucos, então simplesmente peguei meu próprio filho e fui embora. Fiz uma longa, longa jornada com tantas pessoas. Conheci tantos viajantes e então decidi voltar. Então voltei e descobri que o lugar que ocupava agora está ocupado por outra mulher. Tudo está como estava menos uma ou duas pequenas mudanças que ela fez, mas ela está fazendo a mesma coisa que eu fiz, desempenhando o mesmo papel que eu desempenhei, fazendo repetidamente como todos os outros estavam fazendo, desempenhando o mesmo papel que eu desempenhei. Notei que a biblioteca foi alterada. Em vez dos meus livros, ela substituiu os meus livros pelos livros dela, e os meus livros foram colocados debaixo da cama. Meus livros eram todos enciclopédias. Então eu disse a ela da maneira mais enérgica. Tire meus livros e coloque-os de volta onde eles pertencem, e leve-os embora. Foi isso que ela fez em seu sonho. Então ela disse. Houve uma grande agitação. Um estado de alegria onde todos estavam cantando porque minha avó está chegando. Agora ela disse. Devo ir para o lado, este não é o sonho, mas devo lhe dizer, minha primeira infância mais alegre foi passada com minha avó. Ela era a essência do que uma avó deveria ser na vida de cada neto. Penso em todas as coisas que ela cozinhou, nas tortas de limão, penso nos verões indianos, penso nas estufas, penso nas flores, em todas as coisas lindas e no amor abundante e transbordante. Então minha infância foi inundada de amor por causa da minha avó. Então, quando disseram que minha avó estava vindo, fiquei animado. E aí vem minha avó, que morreu em 1962. Agora, é em 1968 que isso acontece. Ela chega e é pelo menos 15 anos mais nova, pelo menos 15. Mas ela disse. Aqui, nunca a conheci tão vital. Ela deve ter morrido quando era jovem. Porque ainda hoje é muito jovem. Portanto, 15 anos de folga seriam consideráveis se você perde a avó ainda jovem. Pois ela morreu em 62, mas em 62, ou seja, há 6 anos, ela ainda seria uma pessoa muito jovem. Então ela disse. Ela era 15 anos mais nova. Seu cabelo era mais grosso, seus olhos eram brilhantes, tudo nela era vital. Nunca conheci tanta vitalidade em minha avó. Ela veio de braços abertos e me abraçou e nos beijamos. Eu podia sentir o frescor de sua pele. Eu podia sentir seus lábios contra os meus enquanto nos beijávamos e nos abraçávamos. E enquanto eu a seguro e sinto a emoção da minha avó, ela fica rígida, cai em minhas mãos e morre. E ela cai no chão. Todos estão preocupados e tristes com isso. E estou excessivamente alegre. Ela cai no chão, e então vejo o que realmente é, o simbolismo da minha vida, o papel que ela desempenhou na minha vida, e este é um papel eterno.
Então percebo quem eu sou quando ela caiu no chão e simplesmente desapareceu. Ela não apenas caiu, mas desapareceu do chão. Todos ao meu redor estão tristes. E eu não estou nem um pouco triste. Aqui está a experiência mais maravilhosa. Aqui está alguém que teve a experiência de interromper uma atividade e reiniciá-la, então ela está experimentando o poder da vida que está por vir, o poder da nova era. Ela vê que tudo aqui está realmente morto, tudo aqui é símbolo e nós estamos desempenhando papéis. Agora ela sabe disso por experiência própria. Ela volta ao antigo estado e descobre que é a mesma coisa indefinidamente, com uma ligeira modificação. Ela tenta trazê-lo de volta ao estado anterior, trazendo de volta os livros debaixo da cama, mas desiste, isso não significa nada. E lá fora ela vai ao encontro da avó, encontra a avó viva, jovem, maravilhosa, vital, e depois do abraço e do beijo ela cai. Então eu lhe digo, fui enviado para lhe dizer quem você realmente é. Enviado para lhe falar de um poder do qual você pode desconhecer totalmente, que você não precisa de formação social, intelectual, financeira ou qualquer outra para atingir seus objetivos. Você pode ter tudo isso esta noite e falhar em seu objetivo. E você pode não ter nenhuma dessas coisas e realizar seu objetivo se acreditar. Então, você acredita nele? Ele disse. Qual é a obra de Deus? Crer naquele que ele enviou. Bem, acredite em quem? Acredita em Neville como homem? Não. Acredite na minha palavra. Acredite no que eu lhe disse. Eu lhe falei de um poder, esse poder é Jesus Cristo. Então, quando eu disse para acreditar em Jesus Cristo, não estou pedindo que você acredite em Neville, um homem. Você pode me encontrar esta noite em algum ambiente que você condenará, porque pensa que aquele não é um lugar onde ele deveria ser visto e, portanto, não tem fé no que ele ensina. Mas divorcie-se do homem do que ele está lhe dizendo e acredite no que ele está lhe dizendo. Sua palavra é a palavra de seu pai e seu pai é Jesus Cristo, e ele é um com seu pai. Eles são um. Eles disseram: De onde você é? E ele disse: Eu já lhe contei, mas você não acreditou em mim. Eles disseram: Quem é seu pai? Ele disse: Você não saberia, se você me conhecesse, conheceria meu pai também. Mas você não conhece nem a mim nem ao meu pai. Meu pai é aquele a quem vocês chamam de Deus, mas eu conheço meu pai e vocês não conhecem o seu Deus. João 8 versículo 19. E então pegaram em pedras para o apedrejar, porque não acreditavam na sua origem última, se eles viam a origem física. Sim, qualquer pessoa pode investigar isso e sua origem física. Está gravado na ilhota, está lá no livro. Foram tiradas na época em que eu nasci, os registros de nascimento e os registros de batismo, então estão aí. Você pode vê-los. Essa é a minha origem física. Então, quando você volta, ele diz: Eu conheço o pai dele, a mãe dele, os irmãos dele, a irmã dele, nós sabemos essas coisas, mas você conhece minha origem última? Você conhece aquele que me enviou? E você sabia que a frase aquele que me enviou é usada em seus lábios 25 vezes no Evangelho de João? 25 vezes. Ele está sempre se referindo àquele que me enviou, e ninguém pode segui-lo. Então, se nas profundezas você começar a exercitar o que ouviu, você realmente o exercitará e provará isso no sonho, como ela fez, instantaneamente, imediatamente ela está em minha casa me contando o sonho. E é assim que eles são chamados. Eles não são chamados na superfície, nenhum deles é chamado, porque todo o drama é sobrenatural. Não aconteceu aqui na Terra, e não no sentido da história secular. Acontece enquanto o homem caminha pela Terra, ocorre nas regiões mais profundas do indivíduo e é aí que ocorre. Então ele não ligou para Pedro enquanto ele estava pescando nas águas desta terra, e depois ligou para André e ligou para João e Tiago e todos os outros. Não,
estes são simplesmente simbólicos dos estados de espírito que ouviram, acreditaram e nas profundezas isso aconteceu. E eles foram chamados assim. Mas nenhum homem na superfície os está chamando, pois você os chamaria pela aparência e pensaria: agora, ela não é adorável ou ele não é adorável, e ela é rica e ele é rico, e eles dariam tanto para a causa. Isso é o que todos eles estão fazendo. Então você vai à igreja e os melhores bancos, que eram até recentemente, sempre foram reservados para os ricos. Eu sei que quando eu era menino não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos um pouco de posição, então tínhamos nosso próprio banco, e aqui estava o nome Sra. Goddard e ninguém ousou sentar-se no banco. Então ela vinha com sua ninhada todos os domingos de manhã. Todos tivemos que vir, com relutância, mas viemos. Mamãe nos conduziu para dentro. E aqui está o nome, esse era o banco da Sra. Goddard. Agora, hoje isso é coisa do passado, porque você não pode ter reservado ou comprado bancos. Mas mesmo que o nome não seja permitido, ainda é uma regra não escrita em todas as chamadas igrejas propriamente ditas, e elas ainda reservam para aqueles que têm grandes somas de dinheiro. O ministro, se vir o rosto deles num domingo de manhã, rasga o que pretendia dizer e fala o que quer ouvir, ou não receberá uma grande doação. Sei disso por experiência própria, pois isso veio da boca do cavalo na cidade de Nova York. O St. Luke's é um hospital maravilhoso na cidade de Nova York e ao lado dele está o St. John the Divine, a catedral inacabada. A maior coisa e realmente uma bela obra, e depois ao Street, todos episcopais. O hospital, São Lucas, é administrado pela Igreja Episcopal. E esta senhora daria a St. Thomas $2 milhões se o bispo ainda não estivesse vivo, Bispo Manning. Bem, o velho viveu com ela, então ela deu para St. Luke's. Portanto, o hospital ficou herdeiro de $2 milhões. Agora isso é um cristão. Ela pensava que estava indo direto para os braços de Deus. E ele dizia: nunca ouvi falar de você. Nunca ouvi falar de você. Não sabe quem você é? Bem, ela pensou naquele generoso presente de $2 milhões para um lugar, desde que, é claro, o velho estivesse morto. Se ele estivesse morto, a igreja entenderia; se ele não estivesse morto, o hospital receberia e ainda assim os dois são um só. E aqui está esta pequena pessoa com milhões de dólares, e ela deu $2 milhões para um ou outro, desde que um estivesse morto, e se ele não tivesse morrido, o outro ficaria com ele. E é isso que acontece em todas essas chamadas igrejas adequadas. Onde você vai? Bem, você deve deixar isso e ir para esta igreja porque se você conhecer as pessoas certas e fizer essas coisas. E isso se chama cristianismo. Bem, não fui enviado para lhe contar isso. Fui enviado para lhe falar do verdadeiro Cristo, e o verdadeiro Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana. E não há nada impossível para Cristo, você não precisa de mais nada. Tudo o que posso dizer é testar a si mesmo e ver se você está se apegando à fé. Achamos que sim e de repente surge algo e me pergunto: bem, quem posso interessar neste meu empreendimento? Para onde eu poderia me virar? E não nos voltamos para Cristo. Quando ela se viu privada de um amigo, sem amigos, Marge se foi, sem carro, sem transporte para minha casa, não há dinheiro para chegar lá, ela está na bilheteria, sem topázio para quebrar em pedaços e vender. E então ela se lembra. Ela entrou e se imaginou em minha casa, e imediatamente ela está em minha casa. Ela passou no teste. E por isso foi chamada. Tenho que voltar com meu trabalho concluído. Ele me enviou e está atraindo para o meu mundo aqueles que irão preencher a conta, e quando ela estiver concluída, pode ser esta noite, eu irei. Pois ela teve um sonho duplo, tenha isso em mente. O capítulo 41 de Gênesis. A duplicação do sonho significa que a coisa foi fixada por Deus, e Deus em breve fará isso acontecer. Versículo 32. Portanto,
este sonho sendo duplicado contém um duplo jato de verdade. Ela passou no teste, e isso era o mais importante, que ela passasse no teste. Em seu sonho ela se imaginou na minha presença e imediatamente está comigo em minha casa. A segunda é que ela entrou no círculo. E não creio que possa demorar muito, em breve acontecerá. Saí do Pai e vim ao mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. João 16 versículo 28. Então eu capto esse sonho dela que em breve deve acontecer. E assim como eu desapareci sem deixar rastro, simplesmente desapareci, isso acontecerá dessa maneira. Tomo em sua revelação que ela passou no teste, e não vejo como minha partida possa ser adiada por muito tempo. Mas não pode ser até que eu termine o trabalho que ele me deu para fazer. Então posso dizer: terminei o trabalho que me deste para fazer. Agora devolva-me agora a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17 versículo 4. Pois saí de você, a pré-existência, e vim ao mundo, vestindo uma vestimenta de carne. E eu fiz o trabalho que você me deu para fazer, para formar o núcleo e para ver que eles acreditam em você, que é a maravilhosa imaginação humana deles, e que eles não se voltarão para um falso Deus. Eles manterão esse Deus vivo neles. E então, chegar aos 70 e chegar aos 144 e continuar a partir daí. Então, quando o trabalho estiver concluído, é preciso partir. Portanto, sinto conforto em sua visão de que isso acontecerá em breve. Agora aqui, acredite em mim. É a história mais gloriosa já contada ao homem, a história de como Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Mas deve-se dizer repetidamente ao homem quem é esse Deus que se tornou ele, que ele é todo imaginação, esse é o homem real, e que sua imaginação é Deus. Essa é a potência do mundo. O poder infinito reside em sua imaginação. Imagine que agora você está preso e eles jogaram fora a chave, e você pode se imaginar onde deseja estar. Acredite na realidade do seu ato imaginal. Se fossem necessários exércitos para libertá-lo, não faria diferença para você, mas você sairá ileso e se encontrará onde imaginou estar. Bem, isso não é um poder muito maior do que subornar para sair e depois ser mandado de volta porque foi pego subornando e fazendo todas as coisas que violam as leis de César? Ele nunca violou uma lei de César. Você paga impostos? Dê-me uma moeda. De quem é esta inscrição? É de César. Pois bem, dai a César o que é de César. Marcos 12 versículo 14. Mas eles querem tanto. Tudo bem, faça muito mais e dê a eles. Não faz diferença. E então ele quer isso, quer aquilo, quer o outro. Isso é dito no livro de Samuel, e enquanto você tiver um Deus fora de si mesmo, ele irá impor a você todas as limitações do mundo. Leia atentamente no livro de Samuel. Eles queriam um rei e ele os avisou sobre o que aconteceria se esperassem um rei e o tomassem. Mas eles queriam ser como as outras pessoas e ter um líder sobre eles. Ele disse que antes de tudo ele levará suas servas e levará todos os seus servos, e seus filhos e suas filhas, ele pegará seu dinheiro, e quando ele tirar tudo de você, então ele vai levar você. Naquele dia em que ele o escravizar, como fez com todos os outros, você clamará para ser salvo de um Deus de sua escolha, mas naquele dia não terei ouvidos para te ouvir. 1 Samuel 8 versículo 11. Mas apesar do aviso, eles ainda dizem, e dê-nos um rei sobre nós. Então eles escolheram Saulo. Com toda a advertência que veio do profeta Samuel, eles insistiram em Saul. Bem, Saul os escravizou, exatamente como foi predito. Você quer um rei ou um líder ou um ditador e veja o que acontece, seja em Cuba, na Rússia, em qualquer lugar. Até mesmo em nossa terra. E de repente, todas as coisas vêm sobre nós, e nós simplesmente cumprimos as Escrituras. Quando se trata deste poder, ouça estas palavras:
pois eles sabiam que ele personificava o poder infinito, e ele se voltou para aqueles que queriam que ele o exercesse e disse: Vocês acham que não posso orar agora a meu Pai, e ele enviará de uma só vez mais de 12 legiões de anjos? Mas como as Escrituras deveriam ser cumpridas, não deveria ser assim. Mateus 26 versículo 53. Ele veio prometendo a si mesmo e àquele que o enviou que não o exerceria de tal maneira, que se sujeitaria a todas as limitações da carne e obedeceria à vontade daquele que o enviou, e beberia daquele cálice até o fim. Fim muito amargo, cada gota, não importa o que aconteceu com ele, toda a desgraça. Deixe-os chamá-lo de falso, deixe-os chamá-lo de tudo sob o sol. O tempo provará que ele era Deus caminhando pela terra. E assim ele bebeu a taça até o fim, embora pudesse ter chamado, ou pudesse ter exercido poder, e imediatamente em seu socorro estariam mais de 12 legiões de anjos. Mas ele disse: Não, beberei até a última gota e depois retornarei para aquele que me enviou, e então seremos um. E ele me dirá, tendo feito exatamente o que fui comissionado a fazer: Entra, meu servo fiel, na alegria do Senhor. Mateus 25 versículo 21, 23. E não há alegria igual a esta, nenhuma, quando você é reincorporado mais uma vez ao corpo do amor. Pois você retorna ao corpo de poder e depois ao corpo de amor. Agora, vamos entrar no silêncio. Há alguma pergunta? Pergunta inaudível. Resposta. Bem, minha querida, somente você é o juiz do que aconteceu, somente você. Porque ninguém engana o Pai, e o Pai em você sabe exatamente o que fez naquele momento que você descreve agora, e então pense nisso. Se fosse uma coisa de amor, uma coisa de ternura, pense nisso e valorize-o, e apoie-se nele em momentos de dificuldade. Só sei o que a senhora me contou na sua carta de segunda-feira à noite, que lhe chegou entre a noite de sexta e a manhã de sábado, numa experiência fantástica. Pois você está informado nas Escrituras. Só estou aqui para falar sobre as Escrituras. Aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Eu te disse que o Deus do poder me enviou e ela viu. Ele nunca me abandonou, somos um. Então ela realmente viu. Quando o homem saiu e entrou, vestido com sua capa. E posso lhe dizer, na noite em que fui levado para a Assembleia Divina, era assim que todos estavam vestidos, todos usavam capas. Não sei dizer porquê, mas todos usavam capas. Pergunta inaudível. Resposta. Tudo bem, Iná. Bem, obrigado. E posso dizer parabéns, parabéns, minha querida. Parabéns. Eu não questionaria isso nem por um momento, porque o Espírito em você sabe exatamente o que aconteceu, e eu não questionaria isso. Isso aconteceu antes de você ouvir falar de mim ou me conhecer. Tudo bem, então, valorize isso, minha querida. Quem sou eu para negar a experiência espiritual de alguém? Estou aqui para encorajá-lo, apenas para encorajá-lo. O que aconteceu aqui nesta experiência em particular foi o cumprimento das Escrituras, porque eu disse que vocês realmente saberiam que ele me enviou. Bem, quem enviou você? Deus. Qual Deus? Só existe um Deus. Quando ele me enviou, ele tinha todo o poder. Ele vestia a vestimenta da onipotência. Quando ele me enviou, ele não vestiu a vestimenta do amor infinito, que o precedeu, para que eu pudesse confiar em mim para contar esta história de poder. Pois ninguém irá exercê-lo até que seja primeiro incorporado ao corpo do amor. Você pode imaginar a destruição que ele poderia causar neste mundo se não fosse motivado pelo amor, mas tivesse tanto poder na ponta dos dedos. Imagine o que ele poderia fazer. Eu experimentei esse poder. É assustador. Que as pessoas que pensam que estão vivas são animadas. Eles não têm vida em si. Eles têm vida, eles são almas viventes, mas não espíritos que dão vida.
O homem está destinado a ser um espírito vivificante onde ele para inicia o mundo que observa, e aqueles que estão nele desconhecem totalmente que foram parados. Se você o prendesse por 1 hora, eles não saberiam que a passagem do tempo foi de 1 hora. Eles acordavam como se nem tivessem prendido, nem tivessem cochilado, e continuavam em sua intenção. Mas detê-lo e mudar a motivação, que poder! Que horror seria o homem se não fosse primeiro incorporado ao corpo do amor! Então essa é a primeira incorporação e depois vem o poder. Jesus Cristo é poder, puro poder não adulterado. Se você leu João corretamente, os 8 sinais registrados não foram feitos com compaixão, eles eram a demonstração de poder. Não houve qualquer tipo de compaixão demonstrada no que eles chamaram de sinais em João, eles são simplesmente poder. Eu sei que quando entrei naquela multidão enorme, milhares deles esperando por mim, e quando passei eles foram curados instantaneamente. Os olhos surgiram do nada, as mãos, as orelhas, todas as partes que faltavam surgiram e se remodelaram no rosto que estava completamente distorcido e em tudo em seus corpos. Todos eles foram aperfeiçoados. Não me pediram nada. Eu simplesmente passei, e sendo um com a perfeição, tudo no meu mundo tinha que ser perfeito. Não foi a compaixão que o motivou. Isso aconteceu comigo em 1946. Portanto, em João não há compaixão que provoque os sinais, ele simplesmente demonstra poder. Ele se volta para aquele. O que tenho eu a ver contigo? Enche os potes com água. Agora desenhe. E eles tiram vinho. O que eu tenho a ver com você? Ele está se virando para sua mãe e falando. Não há compaixão naquela voz. Nem aos servos. Encham os jarros de pedra com água e ela disse aos servos. Façam o que ele mandar. Então encheram os jarros de pedra com água. Agora sirva. E um vinho muito melhor do que jamais tiveram antes vem dos jarros que continham apenas água. Uma demonstração apenas de poder, sem compaixão. Então eu lhes digo, até que alguém seja incorporado ao corpo de amor, não será enviado. Apóstolo é aquele que é enviado, mas somente após incorporação no corpo de amor. E ele nunca falha nem por um momento, quer esteja dormindo ou acordado, com aquela sensação de ser enviado. Move-se com ele dia e noite aquela sensação de ser enviado. Nunca é estranho para ele, faz parte da sua personalidade, pois ele é enviado. Quer alguém acredite ou não, isso realmente não faz diferença para ele, porque ele sabe onde estava e como foi enviado. Fui enviado por pura força. Ele não abriu os lábios, não usou cordas vocais, simplesmente pensou nas palavras e eu as ouvi. As palavras eram: hora de agir. Essa foi a ênfase. Agora, Deus apenas age e está nos seres ou homens existentes. Então, quando eu digo: você acredita nisso? Bem, então, se você realmente acredita nisso e é confrontado com uma decisão, então você agirá. Se você realmente não acredita, você não age. Você começa a ruminar: o que devo fazer? Exatamente quando ela se pegou dizendo: para que vou usar? E ela se conteve. Ela poderia ter dito: o que vou usar como dinheiro? Não tenho carro, meu amigo sumiu o dinheiro, sumiu o topázio, o que vou usar? E ela parou. Ela prendeu o pensamento no sonho. Vou entrar e imaginar que estou com Neville e imediatamente ela está comigo em minha casa me contando seu sonho que ela passou no teste. E então ela agora é uma seguidora no verdadeiro sentido da palavra, uma discípula. Boa noite.